quero compartilhar uma palavra com você nessa noite que há muito tempo vem mexendo com o meu coração, que está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, está lá no comecinho, versículo 23, capítulo 23, versículo 20. Eu quero conversar com você essa noite sobre o anjo do Senhor. Eu tenho me deparado com algumas pessoas que acham que Jesus só está no Novo Testamento. Para quem faz ETM e estuda, sabe que é fácil, né? Já estudou tudo isso. Mas Jesus, ele passeia pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele vai ilustrar o Novo, e o Novo vai explicar o Antigo. Mas eu quero, com a graça de Deus, poder compartilhar com você essa palavra, e a gente poder entender algumas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Assim diz a palavra: eis que envio diante da tua face o meu anjo, para te guardar no caminho, e para te conduzir no lugar que tenho preparado. Guarda-te adiante dele e escuta a tua voz. Não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa rebelião. Ou em algumas traduções, não perdoará as vossas transgressões, pois o meu nome está nele. Mas se ouvires atentamente a sua voz e cumprires tudo o que disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te conduzirá para a terra dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu, o Senhor, os exterminarei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, senão para destruí-las totalmente e despedaçar as tuas estátuas. A gente vê em alguns textos falando sobre o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Aqui é uma aparição teofânica de Cristo. Eliseu, o que é isso? Isso aí a gente come com pão e margarina quando a gente acorda de manhã. Isso aí é um tempero que a gente põe na comida para deixar a comida mais saborosa. É um termo utilizado para a manifestação de Jesus, do Deus pré-encarnado. Porque no Antigo Testamento Cristo ainda não havia encarnado, ele não havia manifesto aos homens. Ele era um mistério oculto aos homens. Como vemos no Novo Testamento, depois ele se torna um mistério manifesto aos homens. E aqui o Senhor faz uma declaração: olha, eu vou enviar o meu anjo adiante de vós. E quando a gente olha esse texto, a gente olha e fala assim: esse texto fala daqueles anjinhos que a gente vê por aí, de topzinho, arquinho e flecha, que faz até aquela pose assim, né? Atirando, um pezinho levantado assim. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Esse texto aqui fala de Cristo. Esse texto fala que Jesus estava preparando um caminho para o povo chegar até. Do nosso Cristo. Apocalipse 1:12. E voltei-me para ver de quem era esta voz que falava comigo. E ao virar-me, eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido à altura do peito com um cinturão de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. E os seus pés eram semelhantes ao fino latão reluzente, como tendo sido refinado numa fornalha. E a sua voz era como o som de muitas águas.
E ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí como morto diante dos seus pés, e ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse aqui é o seu Cristo. Esse é o meu e o seu Cristo glorificado. E se voltarmos lá em Êxodo, Deus vira para o povo e fala assim: olha, eu vou enviar esse anjo adiante de vós. Esse anjo vai preparar o caminho. E no versículo de número 23, ele diz assim: porque o meu anjo irá adiante de vós e te conduzirá para a terra dos amorreus, 1, dos heteus, 2, dos fariseus, 3, dos cananeus, 4, dos heveus, 5, dos jebuseus, 6. Só que quem vai exterminar é o Senhor. Curiosamente, 6 é o número do homem. Por que 6 é o número do homem? Antes de Adão pecar, Adão tinha 100% de capacidade intelectual. A partir do momento que Adão peca, a sua capacidade intelectual reduz a 6%. Por isso que 6 é o número do homem. Mas Eliseu, por que é que Deus mandou o povo ir até esses 6 povos, a caminho de Canaã, a caminho da terra prometida, porque o Senhor ia destruir eles? Porque esses povos significam muitas coisas. Os amorreus significam aqueles que não permitem a ação de Deus. E nós temos muitas pessoas ao nosso redor não permitindo a ação de Deus. Nós temos convivido com uma situação parecida com essa. Quem são os heteus? Aqueles que são amargurados ou aqueles que dividem. Quem são os fariseus? Aqueles que não perdoam. O povo cananeu é um povo idólatra. Um povo que adorava a demônios. Um povo que adorava a Baal, a Moloque e a Mamon. Tudo isso está na Bíblia. Os heveus são os falsos, os enganadores, os mentirosos. Os jebuseus são os orgulhosos, os arrogantes. O Senhor diz assim: olha, eu vou mandar vocês para um lugar, mas a gente vai ter que destruir isso. Porque isso vai, se não destruirmos, isso vai contaminar. Agora a gente começa a entender porque é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós vemos a declaração de Ezequiel 36. Tirarei o seu coração de pedra, dar-te-ei um coração de carne. Tirarei o espírito velho, dar-te-ei um espírito novo. Para que essas coisas, alguém disse aleluia, alguém recebeu essa palavra. Para que essas coisas não nos contaminem. E ele continua dizendo: esse anjo é Cristo, não se rebele contra ele, porque um se rebelou e caiu. Um quis ocupar o lugar que não era dele e caiu. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz, a sua palavra, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Imagine eu e você saindo para trabalhar. E você sabe que você tem um inimigo. Mas uma paz invade o seu coração, porque é Cristo que vai à sua frente. E ele diz assim: meu filho, fique em paz. Eu sou inimigo dos teus inimigos, e eu sou adversário dos teus adversários. E ainda mais, essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma maneira diferente de nós andarmos sobre a terra. E ele diz o seguinte, no versículo 25: e servieis ao Senhor Jeová, o teu Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e enviará para longe de ti as enfermidades. Uma coisa é doença, outra coisa é enfermidade. Doença é adquirida por bactérias, doença é adquirida por questões de passa de pai para filho, uma coisa na família,
Agora, enfermidade é coisa espiritual. A enfermidade é espiritual. E ele diz assim: eu vou abençoar o seu pão, eu vou abençoar a sua água, eu vou abençoar o seu trabalho. Por isso que no Salmo 1 diz: tudo quanto fizer há de prosperar. A Bíblia diz que nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, cujas folhas não caem, os frutos não murcham, e dá fruto ainda no tempo certo. E tudo quanto fizer há de prosperar. Então, se você tem um projeto, pode colocar ele em execução, põe ele em andamento, porque a Bíblia diz: tudo que a minha igreja fizer há de prosperar. E ele diz: não haverá mulher que aborte, nem mulher estéril na tua terra, e contemplarei o número dos teus dias. As mulheres vão ter filhos, os homens serão pais, as famílias crescerão, porque não haverá mulher que aborte no nosso meio por causa da obra de Jesus. Por causa daquilo que Jesus vai preparando nesse caminho para mim e para você. O meu terror precederá a tua marcha, ou o meu terror irá diante de ti. E consternarei a todos os povos contra os quais há de batalhar, e farei com que todos os teus inimigos voltem as costas de ti. Deus está dizendo, Vilberto, que quando eu estou caminhando, os meus inimigos vão virar as costas. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, o Senhor está comigo. Aí esse texto ele vai se cumprir, porque eu estou caminhando com Cristo. A manifestação de Cristo está na minha vida. Eu recebi isso, eu aceitei. Então eu acordo de manhã e eu estou caminhando, eu estou trabalhando, eu estou atendendo, eu estou ministrando. Qualquer coisa que eu estiver fazendo, o terror do Senhor vai à nossa frente, e os nossos inimigos são obrigados a abrir e dar passagem para passarmos. Isso é uma igreja que avança por causa da obra de Cristo, não por causa da obra das nossas mãos. E ele diz: e enviarei vespas adiante de ti, que lancem de ti os heveus, os cananeus e os heteus. Não os destruirei diante de ti num só ano, para que não fiquemos sozinhos e não se multiplique as feras sobre a terra. A manifestação dos milagres, da bênção, do favor de Deus sobre a nossa vida é gradativo. Sabe por quê? Porque Deus trabalha longe do nosso alcance visual. É um passo de cada vez, é uma conquista de cada vez. Primeiro a gente tira os heteus, depois a gente tira os amorreus, depois a gente tira todos os eus e os eus que tem aí na vida. Essa é uma promessa que a gente olha e fala assim: que lindo, um anjinho na Bíblia. Não, meu irmão, é o seu Cristo que desceu e que preparou o caminho para mim e para você. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar para vós. Ora, além de preparar o caminho para caminharmos em vitória, em triunfo sobre a terra, ainda tem um lugar preparado para passarmos a eternidade com o Senhor. Essa foi a experiência do povo. Logo quando eles receberam a primeira vez as tábuas da lei. Agora veja Josué capítulo 5. Veja a experiência de Josué, quando ele viu o anjo do Senhor se manifestando na vida dele, em uma determinada situação. Josué capítulo 5. Quando eu leio esse texto, eu logo penso no pastor Fernando. 5:13. E aconteceu que quando Josué estava ao pé de Jericó, levantou os olhos e viu, e eis que um homem se achava em pé de frente para ele, com uma espada desembainhada na mão. E Josué o abordou dizendo:
és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Veja, não tinha revelação. Não sabia quem era. Agora, olha como as escamas caem dos olhos de Josué por uma declaração. E o homem respondeu: não, mas venho agora como capitão dos exércitos do Senhor Jeová, e eu acabo de chegar. Então Josué: que diz o meu senhor ao seu servo? Escuta, quem é você? Com a espada desembainhada na mão. Eu? Agora, você ainda não me conhece, mas agora eu me manifesto a você como o príncipe, como o capitão, como o primeiro do exército do Senhor Jeová. E a minha espada está fora da bainha. Se está fora da bainha, é para batalhar. Se está fora da bainha, é para guerrear. E ele se assusta. As escamas caem dos olhos. Como as escamas dos nossos olhos estão caindo essa noite em relação à revelação dessa palavra. E você conhece todo o texto. E eu digo que eu lembro do pastor Fernando porque deve ter sido um encontro poderoso. Deve ter sido uma manifestação tremenda quando ele olha aquilo. Nós precisamos enxergar que o Senhor Jesus ainda tem uma espada na mão. E a espada que Jesus usa é o cetro. É o seu cetro de justiça. Esses dias nós comentávamos, quando o Senhor ele quer dar vitória, ele fica de pé no seu trono. Ele pega o cetro de justiça na sua mão direita e levanta. E ele estende para quem ele quer determinar alguma coisa. Isso é como o rei faz. E a Bíblia diz, assim como é no natural, também é no espiritual. E ele fica com a mão esquerda abaixada, porque o lado esquerdo é o lado da justiça. O lado direito é o lado da bênção, é o lado da manifestação. Por isso que Jesus está sentado à direita de Deus. E ele levanta a sua espada e diz assim: agora eu venho para batalhar as suas batalhas. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a batalha. Eu não sei qual é a angústia. Mas eu queria que você entendesse: há um Jesus no céu com uma espada desembainhada na mão para batalhar as nossas batalhas. Há um Jesus no céu, no terceiro céu, no lado norte, no lado mais alto, reinando, tendo domínio sobre todas as coisas. Nada sai do controle da mão de Jesus. Meu irmão, deixa essa palavra entrar no seu coração. Você acha que a coisa está descontrolada, você acha que a coisa não tem mais jeito. Nada sai do controle da mão de Jesus. Lá no seu trabalho, declare essa palavra: há um Jesus com a espada desembainhada na mão, na porta do meu trabalho ali, ó, me guardando. Certa vez nós tínhamos muita luta na empresa, no trabalho, e fecha a fábrica, abre fábrica. E eu me deparei com um copo de água colocado atrás da porta da sala onde eu era o gerente daquela área. Falei: meu Deus, o que está fazendo esse copo aqui? E aí eu prestei atenção, mas estava corrido. Quando voltei no final do dia, aquele copo estava vazio. Falei: ué, o que esse copo que está fazendo vazio? Estava cheio, estava vazio. No outro dia, a mesma coisa. E aí o Senhor me trouxe um entendimento. Tem um demônio vindo tomar água aqui. Eu falei: aqui não. Aqui não. Peguei essa palavra, orei essa palavra. Falei: Senhor, se não é o Senhor que vai vir aqui, que o Senhor mande um anjo com a espada desembainhada na mão e põe na porta do meu trabalho. Porque aqui na minha sala, onde tem um servo de Deus, ninguém entra. Saí ungindo a sala inteira e declarando essa palavra. A palavra do Senhor é espírito e vida.
quando nós declaramos, ela se materializa. Ela se materializa. E Josué teve essa experiência. Uma experiência poderosa, que eu tenho clamado para termos experiências espirituais profundas com Deus, para nos dar autoridade. Eu quero falar para você de mais um, que teve um encontro com esse anjo. E nesse aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com você. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 11. Aleluia. E veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que quer dizer corça nova, que pertencia a Joás, que significa Jeová é forte, o Abiesrita, que quer dizer meu pai é ajuda, e o filho de Gideão, o cortador, que estava malhando o trigo no lagar para ocultá-lo dos midianitas, que midianita quer dizer conflito. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, varão forte e valente. E Gideão respondeu: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco. Não, peraí, o Senhor não falou que era conosco. O Senhor disse: Gideão, o Senhor é contigo. E Gideão responde: mas se o Senhor é conosco. Ele continua: por que então nos aconteceu tudo isso? E aonde estão todas as tuas maravilhas, as obras que nos contaram os nossos pais, dizendo: não foi o Senhor que nos trouxe do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou, pelo menos na minha versão, e entregou nas mãos dos midianitas? Se você lê o versículo 1 desse mesmo capítulo, diz assim: e o povo fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Deixa eu falar uma coisa para você: não há cerco que dure para sempre. Não há luta que dure para sempre. Não há tribulação que dure para sempre. A hora que o Senhor se manifestar, e eu creio que a hora é hoje, nós vamos experimentar um novo tempo. E veja a indignação: o Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, por que é que eu estou passando toda essa luta? Se o Senhor é comigo, por que é que eu estou passando toda essa tribulação, toda essa adversidade? Se o Senhor é comigo, se o Senhor morreu naquela cruz, se o Senhor fez toda essa obra maravilhosa, por que é que eu estou passando pelo que estou passando? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: nós somos filhos, e nós como filhos podemos ter relacionamento com o nosso Pai, e muitas vezes nós como filhos estamos indignados com algumas coisas, e a indignação é um combustível para a manifestação da glória de Deus. Porque ele diz assim: os nossos pais nos contam tantos milagres que o Senhor fez, por que isso? E nós nos perguntamos: agora estamos caminhando com Jesus, e por que essa luta? Por que essa adversidade? Deixa eu falar para você: a manifestação da glória do Senhor, ela quer fluir na sua vida. Eu não quero ter só Jesus na minha vida, ou na minha casa, porque tem uma história no Novo Testamento, em Lucas 7,36, onde fala que Jesus estava num lugar, mas não se manifestou, pastor Gilberto. Só se manifestou depois que uma mulher rompeu a segurança, arrombou a porta da casa, se jogou aos pés de Jesus, quebrou um vaso de alabastro e adorou ao Senhor. Ou seja, a adoração de um adorador, ela chama a atenção do Senhor. E veja, ela adora atrás da mesa, embaixo da mesa.
enquanto nós somos vistos pelos homens, nós não somos vistos pelo Senhor. Mas quando a gente entra debaixo da mesa e começa a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, aí é o que esse texto me diz, Ele se manifesta. E nesses dias eu tenho buscado Cristo manifesto. A manifestação, a presença, o caminhar, todos os dias. Venho para um culto desse dizendo, será que é hoje que algo ainda maior vai acontecer? Será que é hoje que algo tremendo vai acontecer? Será que é hoje que alguém vai ser batizado com o Espírito Santo? Será que é hoje que alguém vai falar em língua? Será que é hoje que o Espírito vai derramar um dom, vai entregar um dom para alguém? Será que é hoje que aquela pessoa vai ser liberta? Será que é hoje que ela vai tomar posse de toda a obra de Jesus Cristo naquela cruz? Será que é hoje? E depois de 7 anos, depois que se cumpriu o ciclo, o anjo do Senhor, Cristo, o nosso Senhor, apareceu para Gideão e disse assim: Gideão, você é valente, você é um varão valoroso. Senhor, se eu estou passando por isso, por que é toda essa luta na minha vida se o Senhor é comigo? E aí ele continua dizendo, no versículo 14, e o Senhor Jeová, voltando-se para ele, disse: vai com essa tua força e salvará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Então respondeu Gideão: ah, meu Senhor, com que hei de ir salvar a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, que quer dizer, o Senhor me fez esquecer da terra do meu sofrimento, e eu sou o menor da minha casa, da casa do meu pai. Muitas vezes nos achamos pequenos e devemos continuar nos achando pequenos para ser usado e aprovado pelo Senhor. Esse texto me diz que Gideão foi chamado para o ministério, pastor Fernando. Porque a Bíblia diz que ele foi comissionado a fazer um serviço. O Senhor o chamou. Se o Senhor o chamou para trabalhar para um serviço, significa que ele foi chamado para o ministério. Porque ministério significa serviço. E muitas vezes eu fui chamado para o ministério. Meu irmão, nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para libertar. A oração que você faz sobre uma pessoa é libertadora. Essa sua indignação, ela é saudável. Eu quero contar um testemunho do Clóvis. Nós estávamos no grupo familiar a semana passada, na reunião da semana passada, e ele disse assim: Eliseu, tem um rapaz, amigo, homem de Deus, servo do Senhor, homem de Deus. E a filha dele está com uma enfermidade assim, muito grande. Eu não aceito isso. Eu não aceito essa enfermidade. Eu não quero isso para a vida dele. Eu senti a vida dele, eu senti a dor dele. E nós ali pudemos orar no grupo. Essa indignação que nos leva a servir as pessoas. Essa indignação que nos leva a orar, a clamar, a bater na porta até a porta abrir. Nós somos de uma geração que nós estamos acostumados a orar 1 semana, 2 semanas por um assunto. Ele não acontece, a gente deixa ele para lá. E lá em Mateus, a palavra diz assim: bate na porta. Bate na porta. Bate na porta que ela vai abrir. Continua batendo na porta que ela vai abrir. É que nem Daniel, no capítulo 10 do seu livro. Daniel está orando, e dá-lhe oração, e nada da resposta vir. Eu falo assim: mas eu já respondi a oração de Daniel, por que ele continua orando? Meu irmão, quando você ora, a resposta vem. Deixa eu incentivar você. Quando você ora, a resposta, ela vem. Deus ouve a sua oração. Eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com vocês. Quando nós oramos, um anjo pega a nossa oração numa taça, numa salva de ouro. Ele leva até o céu.
Ele leva até o céu. Há 24 anciãos no céu. Por que é que tem 24? Porque é um número bonito? Não. Porque cada ancião cobre 1 hora de oração na terra. Ou seja, se nós orarmos agora, 8 horas a resposta vem. 8 horas a resposta vem, Gerson. Se você orar agora são 20 para as 8. Se você orar agora, 8 horas a resposta vai vir. Porque Deus ouve a sua oração. E esse ancião, ele pega essa taça, entrega para o serafim vai lá e chacoalha diante da fornalha ardente de pedras afogueadas que existe debaixo do trono de Deus. E Deus sente o cheiro daquela oração. Ele diz assim: eu vou responder agora. E se a resposta não vem, porque ela ficou parada no meio do caminho, a gente continua orando. A gente continua orando. A gente continua clamando. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3, pode passar 5, pode passar 7, mas a resposta vem. A resposta vem. E eles malhavam trigo no lagar. Lagar é lugar de amassar uva, não trigo. E essa indignação toma conta do coração desse homem. E aqui eu entendo que esse homem foi chamado para o ministério. Porque ele disse assim: ele tem um desejo de servir. Ele tem um desejo de servir muito grande. Eu vou chamar esse homem para o ministério. Eu vou elegê-lo ao ministério. Meu irmão, eu queria jogar um pouco de indignação no seu coração, com tudo que tem acontecido. Eu queria que você voltasse para sua casa indignado essa noite e falasse assim: essa situação na minha casa não acontece mais. Essa confusão na minha casa não impera mais. Essa briga no nosso meio, no nosso casamento, não vai mais acontecer. Essa enfermidade, eu não vou gastar mais dinheiro com essa enfermidade. O meu trabalho, a partir de agora, ele será um trabalho próspero, ele será um trabalho diferente, por causa dessa indignação. Por quê? Porque você teve um encontro com o anjo do Senhor. Meu Deus. Eu queria orar com você essa noite, meu irmão. Eu queria orar primeiro para você começar a ver a Bíblia de uma maneira diferente. Para você começar a ter relacionamento com as Escrituras. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Deus quer levantar a minha e a sua vida, a minha e a sua família, o meu e o seu ministério nessa terra. E todas as escamas dos nossos olhos vão cair agora em nome de Jesus. Nós vamos ver as coisas diferentes. O Senhor Deus vai usar você muito. Vai usar ali na sua vizinhança, no seu trabalho, no ônibus. Deixa eu contar para você uma coisa. Sempre que aparecia um mendigo lá em São Paulo, onde eu morava em casa, e batia pedindo comida, minha mãe sempre dava comida. A minha mãe sempre dava uma comida para ele, um pão, um café. Mas depois que a gente começa a olhar as Escrituras e andar com pessoas que têm uma visão mais ampliada, mais aberta acerca do próximo, a gente também começa a mudar a nossa visão. E a nossa visão tem se aberto depois de caminhar com alguns irmãos que tem essa visão, ou que tem essa indignação. Tem um pobre ali, eu vou lá. Tem um doente ali, eu vou lá. Tem um bêbado ali, eu vou lá. E muitas vezes eu passo pela favela do Prado Velho ali, falo: poxa Deus, será que não daria para fazer alguma coisa? Sei lá, o governo mandar aí 100 milhões, a gente aí construiria um Senai, uma escola profissionalizante,
construiria alguma coisa para que as pessoas saíssem desse estado e fossem para o patamar de filhos de Deus, herdeiros com Cristo. E eu tenho pensado nessas coisas. E a minha oração é que, a minha segunda oração é que uma indignação entre no seu coração. Que você a partir de hoje seja um cristão indignado. Indignado com todas essas coisas que nós temos visto. E que o Senhor Jesus, que é responsável por entregar os ministérios, entregue um ministério na sua mão. E que o Espírito Santo, que é responsável por distribuir os dons na igreja, comece a distribuir os dons sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé para orarmos, por favor? Vamos tirar os heteus, vamos tirar os heveus, vamos tirar os amorreus, vamos tirar os jebuseus. Há uma terra prometida para mim e para você. O Senhor já está lá. Ele já está lá. E nós estamos a caminho dessa terra prometida. Será que você pode começar orando? Você pode erguer a sua voz e você pode orar? Será que você pode criar um ambiente profético agora, de oração? E você começa a lançar sementes, porque sementes lançadas num ambiente profético dá muito fruto. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro declarando a falência, Deus, de tudo aquilo que se levanta contra nós. Todos os amorreus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os girgazeus, todos os heveus da vida, Senhor. Todo aquele sentimento de amargura, todo aquele sentimento que não quer a ação de Deus no meio da igreja, no meio da nação, no meio da cidade. Todo aquele sentimento que não quer perdoar. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito contrário ao teu, todo espírito contrário à manifestação do Senhor, nós nos opomos agora em nome de Jesus. Nós nos opomos agora em nome de Jesus. Senhor, há um caminho que o Senhor preparou, e eu quero declarar que esse caminho, todos os meus irmãos que estão aqui, e as centenas de milhares e milhares de pessoas que vão congregar conosco, que serão o corpo de Cristo conosco, andarão por esse caminho e não se desviarão dele. Não se desviarão nele. A tua palavra diz: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não se desviares nem para a direita nem para a esquerda, eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Não haverá enfermidade, não haverá aquela que aborte. O Senhor abençoará o nosso pão, o Senhor abençoará a nossa água. O Senhor é a nossa bênção, Pai. E Jesus, derrama sobre a tua igreja uma inquietação, uma indignação, Senhor, por fazer a tua obra, por ser cooperador com o Senhor no reino de Deus, meu Pai. E Espírito Santo, meu amigo, meu professor, Espírito Santo, você que é o meu mestre, Espírito Santo, você que é o meu ajudador, Espírito Santo, você que é essa pessoa linda, amável, você que é essa pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, você, Espírito Santo, que está nos fazendo lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus falou. Você, amigo Espírito Santo, entrega os dons para a tua igreja. Aquele que no seu coração tem o desejo de ser usado, que tem buscado o dom do Senhor, que tem buscado os dons do Espírito, entrega para Ele agora. Agora, Senhor, entrega para Ele agora, Espírito Santo, por favor. Aquele que se compadece do ferido, entrega para Ele, Senhor, o dom de curar. Em nome de Jesus, Senhor,
e toda resistência contra a tua igreja caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós vamos avançar, e nós vamos avançar, e nós vamos avançar, por causa do Senhor, e por causa da sua obra. Em Colossenses capítulo 1, versículo 25, diz assim, Colossenses 1, 26, revelar o mistério que foi escondido nas eras e nas gerações, mas que agora é revelado aos seus santos. Só uma pergunta, tem algum santo aqui? Jesus não está mais escondido, Jesus não é mais um mistério oculto. Para mim e para você, Jesus é um mistério revelado. Versículo 27, para os quais Deus desejou fazer conhecido, isso é, a imensa riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios, ou seja, Cristo em vós, a esperança da glória. Você é a esperança, você é a esperança, você é a esperança, você está em Cristo, Cristo está em você. Leve essa esperança, leve Cristo aonde você estiver. Você é a obra-prima de Jesus, conquistada naquela cruz. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.